Bom dia, Pastor Alberval, Deus esteja abençoando você. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos, com todos que estão ouvindo, que está no Pão Diário, no dia 25 de março de 2020. O texto que é colocado no Pão Diário, o título é Ou Cruz ou Nada. Está em Mateus capítulo 15, versículo 1, até o versículo 11. E o texto diz o seguinte: Então alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhe respondeu: Porque também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: Honre o seu pai e sua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e sua mãe: ajuda que eu poderia dar a você, você poderia receber de mim, é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar seu pai e sua mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, disse Jesus: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Ontem à noite o presidente fez um pronunciamento que está repercutindo muito nas redes sociais, em várias críticas. Eu não assisti, só assisti depois, mas ao fazer a leitura de hoje do capítulo do 25 de março, no Pão Diário, nesse livrinho aqui, Pão Diário, o presente diário, aliás, o texto diz o seguinte: Às vezes Jesus dizia e fazia coisas muito difíceis de entender e aceitar. Sua fala com frequência era muito radical, usando palavras como sofrimento, rejeição, perseguição e morte. Seus discípulos estavam preparados para isso. Nem seus discípulos estavam preparados para isso. Teria sido bem mais emocionante assistir apenas curas e milagres, mas o Senhor deixou claro que, para ele, o plano incluía submeter-se a uma morte humilhante e cruel. E logo em seguida demonstra que a vida de seus seguidores exigiria o mesmo tipo de abnegação e entrega totais. A leitura bíblica indica que o problema está na nossa seletividade. Escolhemos como e por quanto tempo obedecer a ele, que renúncias são aceitáveis, mas a vida cristã não pode ser levada dessa forma. Ou abraçamos a cruz dia após dia, ou nada feito. Jesus não ficará mais contente nem mais satisfeito conosco se tentarmos provar nossa piedade com jejum e bons comportamentos, atitudes temporárias. Veja bem, não há nada de errado nessas práticas, mas para Jesus só terão real significado se fizerem parte de nossa vida todos os dias. Se amarmos com ou sem jejum, se amarmos o próximo, quer os outros vejam isso ou não, nossos atos de bondade não nos tornam mais especiais diante de Deus, mas devem ser fruto de uma vida submissa a Ele, obras que brotem da nossa fé, como fala Tiago, capítulo 2, 22 até o 26. O Senhor espera santidade, 1 Pedro 1,16, pois sem ela não veremos a Deus, Hebreus 12, 14. Tudo que fizermos é inútil se uma vida submissa à cruz não for o padrão, se não for nossa realidade do nascer do sol até o pôr do sol. Todos os dias que vivemos nessa terra, precisamos ser fiéis a Deus. Até o momento de nos encontrarmos com o Senhor, precisamos ser fiéis a Deus. Então, enfim, Ele entregará aos seus filhos a coroa prometida. Até lá é a cruz e mais nada. Lendo esse texto e fazendo essa meditação, eu fico pensando realmente sobre as responsabilidades que caem sobre o presidente da nação e às vezes as palavras que são dadas. São palavras dignas de crítica, são palavras que podem parecer muitas vezes inconsequentes,
fora de tempo, podem, mas Jesus também disse palavras que também eram inconsequentes, pelo menos para os nossos padrões. Eram terríveis para os nossos padrões. Quando ele fala lá, num dos seus discursos, que está registrado em João, que Jesus diz que quem quiser tem que comer a carne dele e beber do sangue dele. Isso para o judeu era absurdo, mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus diz mesmo assim. É bem complicado e então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar. Precisamos orar por nós, orar pela igreja, orar pela nação, orar pelas nações, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas, que a praga que se abate sobre o mundo não está alheia à vontade de Deus. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos e ele vai se realizar, quer queiramos ou não. É descansar no Senhor e saber que Ele é Deus. Então, ore por nós, ore pela igreja, ore pelos seus amigos, ore pela nação e ore também pelo presidente, por todos aqueles que estão no comando. Porque só Deus sabe o que eles vivem e o que eles passam. O que nos cabe é orar e clamar a Deus, dê sabedoria e direção. Que o Senhor abençoe você e que você tenha a prudência no seu tratar, no seu lidar com as pessoas. Deus abençoe e tenha um bom dia.